médico brasileiro, ele conseguiu criar um método que, se não cura, pelo menos atenua e bastante o Parkinson, o Alzheimer e até mesmo o câncer. Dentro desse universo do cérebro existe a solução para as doenças. O maior mal que o Covid vai trazer para a humanidade é uma possível epidemia de Alzheimer e de doenças neurodegenerativas. Muito bem, estamos começando o programa e hoje eu estou extremamente gratificado porque consegui marcar um encontro com um médico brasileiro que está na ordem do dia da medicina, que está na ordem do dia das patologias, o Dr. Mark Abreu, médico brasileiro. O Dr. Mark, ele está se notabilizando em toda a comunidade científica internacional porque ele conseguiu criar um método que, se não cura, pelo menos atenua e bastante o Parkinson, o Alzheimer e até mesmo o câncer. Muito obrigado, Dr. Mark, por me receber. O seu trabalho tem sido muito festejado e ouso até dizer que há muita gente orando pela sua pesquisa para que ela atinja o ponto máximo e nós consigamos uma solução para o Parkinson, para o Alzheimer e até mesmo para o câncer e outras patologias. Olha, vocês viram aqui no programa a minha repórter Ellen Vick, que mora aqui na Flórida e que com 42 anos foi diagnosticada com o mal de Parkinson. Aliás, vocês viram, foi uma entrevista emocionante. Vocês estão vendo a Ellen na clínica do Dr. Mark Abreu, porque ela se sujeitou ao procedimento e é impressionante como lhe fez bem. Parabéns, Dr. Mark, médico brasileiro, orgulho do Brasil. Muito obrigado, Amaury, que prazer estar com você, né? Não só você mora no meu coração, mas eu sei que mora no coração de todos os brasileiros. Muito então, obrigado. Uma vez que eu estou aqui com você, eu sei que eu estou com todos os nossos queridos conterrâneos do Brasil. É um prazer poder estar aqui e, de alguma forma, contribuir para a saúde do nosso país e para a saúde do mundo, que até hoje ainda sofre com estas doenças, que eu chamo de doenças cruéis, que estão afligindo a humanidade. Dr. Mark, já estão batizando o seu procedimento como a cirurgia do futuro, não é? Eu queria, como um pioneiro na descoberta dessa nova metodologia, que explicasse ao telespectador, olha, Ellen, nós estamos vendo de novo ela no ar, mostrando os sintomas desconfortáveis do mal de Parkinson, não é? E ela hoje está ótima, está extremamente bem, se recuperou. Como é que nasceu esse seu interesse para se envolver numa pesquisa que fosse para combater o Parkinson, Alzheimer e várias outras patologias que me falam de depressão, me falam até câncer? Sim, bem, o que aconteceu foi que eu, como estudante da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, tinha me defrontado com essas doenças cruéis, que eu chamo, né? Essas doenças neurológicas, cânceres que não eram, vamos dizer assim, possíveis de tratamento. Eu vi muito este sofrimento humano. O que foi para mim interessante foi quando eu fui convidado para vir para os Estados Unidos e me defrontei aqui também com esse mesmo sofrimento. Então, apesar de estar no país mais rico do mundo, com a medicina mais avançada do mundo, o que foi muito claro
é que o problema era insolúvel até aquele momento, afligindo pessoas de todas as idades, mais naturalmente pessoas idosas, mas também, como ver o caso da Ellen, jovens também podem ser afligidos por essas doenças. Então eu decidi me dedicar a vencer estas doenças cruéis. É uma batalha, porque é uma missão bastante interessante no sentido da ciência. Eu sou um soldado que guerreio todos os dias numa guerra feroz, sem jamais saber se eu ia ter uma vitória. Por 20 anos trabalhando sem saber que um dia eu ia poder ter esta indução de proteína de choque térmico. O que é termodinâmica de uma forma bem simples é não um número, temperatura é um número. São essas variações de temperatura, velocidade de mudança. Então isso é a termodinâmica. E não só a natureza é regida, mas a vida em si. Agora, doutor Mark, é uma descoberta sua, perdão meu diletantismo, não é? De uma espécie de um túnel térmico para o cérebro. Dá para a gente mostrar em imagens a máquina, que aliás nossa câmera esteve no consultório do Dr. Mark Abreu, e aí está, ela é uma máquina que você criou. Baseado num descobrimento biológico. Do túnel. Do túnel. Então, em 2003, a Universidade de Yale colocou um anúncio para o mundo como um marco científico, no qual eles anunciam o descobrimento do túnel térmico cerebral, inicialmente chamado túnel de temperatura cerebral, mas corretamente túnel térmico cerebral. É uma comunicação que ainda não havia sido reconhecida, presente no nosso corpo, que comunica o cérebro com o exterior, através de uma área muito específica da pálpebra do ser humano. Então, o que acontece é que a partir daí eu consegui ter um acesso ao cérebro. Então, dentro desse universo do cérebro, existe a solução para as doenças. E está aqui, por exemplo, o caso, pode até ver, esse paciente de 88 anos de idade, sem andar, sem falar, acometido de Alzheimer e Parkinson's, que voltou, recuperou, saiu da cadeira de rodas, voltou a andar, não conseguia falar, voltou a falar. Por que é possível? Porque esse túnel dá um acesso a nós gerarmos essas proteínas de choque térmico. E aí é importante fazer assim uma consideração de entendimento como que se pode falar de diferentes patologias que tenham o mesmo tipo de tratamento. O fator que nos protege do câncer é chamado P53. Agora, então vamos perguntar, quem protege o P53? A proteína de choque térmico. Portanto, se você perder, você está com risco. No laboratório, quando nós tiramos esse P53, 100% dos animais desenvolvem câncer. E, ao mesmo tempo, processo neurodegenerativo. Então, você vê que existe um ponto em comum. Eu acho que seria bom, concisamente, explicar o que é Parkinson e o que é Alzheimer. Eu sei que isso necessitaria um longo tempo, mas com o seu poder de síntese, vamos só para quem esteja desinformado a respeito dessas doenças. E são números impressionantes no mundo, não é? E Amaury, você falou uma coisa muito importante na última reportagem, que eu falei, nossa, tá aí o Amaury, eu não sabia que você tinha também o seu curso de medicina. Porque amador. Você, amador, mas de altíssimo nível, porque você falou na outra reportagem o maior problema que a humanidade vai enfrentar. Você falou que as doenças neurodegenerativas, elas vão ter uma possibilidade de aumento em função do Covid.
E hoje eu posso te afirmar, através de estudos do governo americano e do governo britânico, que o maior mal que o Covid vai trazer para a humanidade é uma possível epidemia de Alzheimer e de doenças neurodegenerativas. O importante é saber que, nesses estudos feitos, foi mostrado que mínima sintomatologia, ou seja, pessoas que tiveram quantidade mínima de sintomas com Covid, com risco do desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas. Então, o entendimento de Alzheimer hoje é mais do que, vamos dizer assim, uma necessidade, é uma prioridade para o mundo. O que é o Alzheimer? O que é o Parkinson's? O que é a esclerose lateral amiotrófica, a ataxia, a Huntington's, as doenças que nós tratamos, né, de uma forma bastante frequente. Elas são doenças neurodegenerativas progressivas. O que isso significa é que é um processo de degeneração. O que causa degeneração? É um lixo tóxico. Esse lixo tóxico, ele só é degradado ou você pode ter uma prevenção através de uma molécula no cérebro, que é a proteína de choque térmico. Então, o que é o Alzheimer, Parkinson's, doenças neurodegenerativas progressivas que, em função de um acúmulo desse agregado tóxico no cérebro, matam as células cerebrais. O que é importante é saber que existe uma solução criada no próprio cérebro, que é o que previne eu e você hoje, e o público que está assistindo que não tem a doença. Por quê? Porque nós temos a nossa proteína de choque térmico ativada. Se qualquer um de nós perder esta proteção, nós então poderemos desenvolver essas doenças. O tratamento é recomendado para qualquer idade. Ou de idade. Pessoas jovens como a Ellen, ou como esse seu paciente que já está até andando, só não está jogando amarelinha de novo. Quem sabe tá, hein? Já deve estar. Está sabendo, daqui a pouco a família manda. É impressionante, quer dizer, Deus tem que abençoar o Dr. Mark Abreu, e nós temos que fazer alguma coisa para poder divulgar que, afinal de contas, estamos chegando numa solução para isso. Agora, a pesquisa deve ter sido cara. Eu sei que você vai receber uma dotação de 30 milhões de dólares agora para poder estimular mais a pesquisa. Quem foi que, em primeiro lugar, acreditou na sua tese antes de você criar a máquina e lhe deu dinheiro? Bem, teve... Desculpe a pergunta. Não, é uma pergunta muito boa. No início foi, né, aqui nos Estados Unidos, né, foram investidores americanos. Na verdade, interessantemente, o primeiro endereço foi no Vale do Silício. Foi um grupo, né, do Vale do Silício, que fui palestrante numa empresa chamada Hewlett Packard, e que iniciaram juntamente, né, comigo e depois em Connecticut e também através da Universidade de Yale, investidores americanos que viram essa possibilidade muito ampla, tanto da parte terapêutica quanto da parte diagnóstica. Um fato muito interessante, o governo americano nos selecionou como que seria uma entidade que pode ter um grande impacto na ciência, na tecnologia e na economia dos Estados Unidos. Então, o governo americano também ajudou e financiou no começo a pesquisa. Agora, vamos voltar com a